irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a primeira lição dos jovens desse quarto trimestre de 2019. O tema da lição é E recebereis a virtude do Espírito Santo. Lição para dia 6/10 agora de 2019 na classe dos jovens. Vou fazer aqui o resumo dessa lição de forma introdutória, como é a primeira lição do trimestre, uma base bem simples para a gente tratar todos os tópicos, todos os pontos da lição de forma clara e objetiva e breve, tá? Para o vídeo não ficar tão prolongado aí para vocês. Então, nós vamos começar aqui falando no nosso texto do dia, que diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. A síntese da aula de hoje vai falar: a virtude do Espírito Santo é a promessa que Deus fez ao crente fiel, cumprida no dia de Pentecostes. Tenho algumas dicas de leituras aqui para enriquecer a sua aula. É muito importante você fazer essas leituras antes de iniciar essa aula. Primeira lista aí, Joel 2:28, que é a promessa da efusão do Espírito Santo. Atos 1:4, que vai falar o local do cumprimento da promessa. Atos 1:12 e 14, a condição para o cumprimento da promessa. Atos 2:4 vai falar que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2:1 e 2, o derramamento repentino. E Atos 2:14, poder para testemunhar. Então esses são textos básicos para você usar na sua aula, que vai enriquecer a sua aula de forma maravilhosa. Louvado seja Deus. Os objetivos, pessoal, dessa aula é apresentar o livro de Atos e as suas características principais. Mostrar as promessas acerca da vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento e destacar o propósito da promessa da virtude do Espírito Santo na vida do crente. E aqui eu tenho uma interação que diz o seguinte: antes de Jesus ser levado para o céu, instruiu seus discípulos a evangelizarem e ensinarem todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Os livros de Atos detalham o testemunho dos primeiros cristãos e o crescimento da igreja. Contudo, Jesus também ordenou que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles obedeceram e no meio-dia do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo e equipados para espalhar as boas novas pelo mundo. Atos é o único livro bíblico que narra a história da igreja após a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Era um pequeno grupo de crentes temerosos, mas depois do cumprimento de Atos 1:8, os crentes movidos pelo Espírito Santo espalharam o Evangelho por toda a terra com demonstrações de poder e milagres. Que neste trimestre sejamos todos cheios do Espírito Santo e que venhamos a experimentar os milagres do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, pessoal, o texto de Atos é nada mais, nada menos que a narrativa de todas as coisas que o Espírito Santo começou a operar através da igreja e dos apóstolos que ficaram aqui. Então, na palavra introdutória, nós vamos falar aqui, dizendo o seguinte: estudaremos neste trimestre o livro de Atos dos Apóstolos, em especial, os milagres que antecederam a igreja primitiva. Na introdução, nós vamos estudar o seguinte: estudaremos no livro de Atos, em especial, os milagres que aconteceram na igreja primitiva. Este livro é singular para o crente e para a igreja, pois nele recebemos de Jesus suas últimas palavras, ainda aqui na terra, e que devemos fazer até que ele volte. Obedecendo às instruções do Mestre, os discípulos aguardaram a promessa da vinda do Espírito Santo. E com o Pentecostes, nasce a Igreja de Cristo. Sinais e maravilhas acompanharam o início da igreja. Apesar das dificuldades e perseguição, cremos que o Espírito que realizou grandes coisas por meio da igreja naquele tempo é o mesmo que está para nós hoje. Estudaremos neste livro com apreço e fé, crendo que o Senhor deseja derramar o seu poder em nosso meio. Então, o que eu posso dizer a você, se você não teve ainda contato com o livro de Atos dos Apóstolos, ainda não leu o livro de Atos dos Apóstolos, eu faço um convite para você: leia o livro de Atos. Ali vai narrar todas as coisas que o Espírito Santo fez através da igreja. Atos e Lucas. O Evangelho de Lucas, escrito por Lucas,
faz parte também do livro de Atos, e o livro de Atos faz parte do Evangelho de Lucas. É como se fosse um só livro dividido em 2 volumes. Se você pegar Lucas 1 e 1, Lucas vai dizer: tendo, pois, em muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também, a mim, conveniente escrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então o Evangelho de Lucas vai tratar que ele fez uma espécie de uma investigação para escrever a esse homem chamado Teófilo tudo que Jesus tinha realizado. Em Atos 1 e 1 vai dizer: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o Evangelho de Lucas vai narrar tudo o que Jesus faz, não só faz, mas também ensina, e até o dia que ele é recebido em cima no céu. Depois que ele é recebido em cima no céu, o livro de Atos vai narrar o que o Espírito Santo começa a fazer através da igreja de forma poderosa. E aí vamos entrar aqui no tópico 1, que vai falar o livro de Atos dos Apóstolos. Tópico 1 vai dizer aspectos gerais. Atos dos Apóstolos retrata o início da igreja a partir da descida do Espírito Santo. O livro registra a promessa que Jesus voltará. Mas essa promessa mostra algo que precisava ser realizado pelos seus discípulos antes do seu retorno: a expansão do Evangelho em Jerusalém e até os confins da terra. Para contribuir de modo efetivo com a expansão do Evangelho, os discípulos poderiam contar com a capacitação proveniente do Espírito Santo, além da operação de milagres que gloriaria o nome do Senhor Jesus. Alguém já sugeriu que o nome do livro poderia ser Atos do Espírito Santo, que é verdade, em virtude da atuação constante por toda a obra. Os personagens principais do livro são Pedro, Filipe, Estevão, Paulo. Esses homens foram poderosamente usados por Deus para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Que esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, que é comprovadamente, ao ler, você percebe que é o Espírito Santo que está guiando a igreja em todos os sentidos, em todos os aspectos. E ele faz isso até os dias de hoje. Tá? E aqui eu coloquei um slide bem interessante que vai falar sobre a escolha humana e a escolha de Deus. O que isso significa? Deus ele respeita a cultura do povo que ele insere a sua missão. Naquela época, era costume dos homens lançarem sortes. Lançaram sortes das roupas de Jesus quando estava na cruz. Lançaram sortes em Atos 1:26 sobre quem seria o diácono. Quem seria a pessoa que ficaria no lugar de Judas. E lançando ele sorte, diz Atos 1:26, a sorte caiu sobre Matias. Porém, você não ouve mais falar na Bíblia da pessoa chamada Matias, porque ele foi escolhido por homens. Agora, se você for lá em Atos 13, verso 2, vai dizer no final do versículo: e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E está aí escrito, irmãos, tamanho a obra que foi a vida de Paulo. Infelizmente ele se separou de Barnabé por um problema. Barnabé partiu com João Marcos, Paulo parte com Lucas, e nós temos a narrativa de Lucas através da obra que Paulo realizou pelo Espírito Santo. Com certeza Barnabé realizou uma obra extraordinária, porém não temos relatos escritos disso, infelizmente, mas com toda certeza ele foi muito usado por Deus também. Gênero literário. O livro de Atos é uma continuidade de um dos 4 evangelhos, a saber, o de Lucas. Na verdade, o Evangelho de Lucas e Atos são 2 volumes, isso aqui eu acabei de falar. Ele é o primeiro relato é o Evangelho e o segundo relato é Atos. Os 2 formam um livro só, em 2 volumes. Autoria e data. O autor do livro de Atos é Lucas, o mesmo que escreveu o 3º Evangelho, que leva o seu nome, o médico amado. Provavelmente de Antioquia, foi companheiro de viagem de Paulo, homem culto. Escreveu o Evangelho com mais detalhes a respeito da vida de Jesus em um grego versátil, com finezas gramaticais. Embora não tenha sido um apóstolo que tenha conhecido a Jesus pessoalmente, seus escritos são fonte de uma acurada investigação de tudo desde o princípio. Ele mesmo diz em Lucas 1:3. O livro foi escrito provavelmente entre os anos 69 e 79 depois de Cristo.
no Império Romano na liderança de Vespasiano. O ponto importante, o livro de Atos é fundamental para conhecermos como se deu início à igreja primitiva e a expansão do reino de Deus no primeiro século. O tópico 2 vai falar a promessa da vinda do Espírito Santo. A promessa feita no Antigo Testamento, Deus já havia falado séculos antes, por meio do profeta Joel, que derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizariam, os velhos sonhariam, os jovens teriam visões. Sobre servos e servas, Deus derramaria o seu Espírito. Isso aconteceria depois, ou seja, nos últimos dias. Esses últimos dias iniciaram-se justamente com a vinda, morte e ressurreição de Jesus. Então vivemos esses últimos dias, independentemente de quão longe de fato eles estejam. O fato é que o profeta do Antigo Testamento alerta que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito Santo de Deus, logo após o Pentecoste. Pedro afirma essa promessa quando, em seu discurso, explica ao povo que tudo o que tinham visto e ouvido era apenas o cumprimento da promessa. Está lá em Atos 2, do 14 ao 26. Promessa feita no Novo Testamento. Então, gente, quando Pedro prega, ele traz uma pregação expositiva contando desde o contexto lá de Joel, que era uma promessa que o povo tinha que receber. E foi uma grande estratégia de Deus, por quê? Na festa de Pentecostes, todas as nações se reuniam em Jerusalém. O que era o Pentecoste? Pentecoste não é esse movimento todo que a gente conhece. Pentecoste é uma festa muito tradicional ali dos hebreus, que eles tinham primeiro a festa da primícia, e aí eles esperavam 50 dias após a colheita da primícia para ter a colheita geral, que era o Pentecoste. Tá? Então, era aquela festa depois dos 50 dias de espera para a colheita geral. Então, todos se reuniam nesse lugar para celebrar a Deus e para a grande colheita, tão esperada colheita. Então, Deus esperou esse momento exato que a cidade estaria cheia de gente para derramar o seu Espírito Santo sobre os discípulos, os apóstolos, para eles testificarem em outras línguas as grandezas do nosso Deus. E ali estavam gente de todas as nacionalidades, de todas as línguas, de todos os povos, e eles ouviram falar as grandezas de Deus na sua língua natal. Então, foi uma estratégia de Deus ali. Uma dúvida muito frequente, que muitas pessoas perguntam, coloquei esse slide aí, que fala assim, olha, a diferença entre batismo com o Espírito Santo, batismo do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Vou explicar rapidamente aqui. Batismo com o Espírito Santo dá a ideia que você está pegando alguém do lado e indo lá para entrar num rio com ele. Vou batizar com você, vou entrar junto com você. Não. Batismo do Espírito Santo, você já recebe assim que você aceita Jesus. Você é selado. O Espírito Santo vem até você e te sela. Está lá em Efésios capítulo 1. Você é selado com o Espírito Santo. Você recebeu o batismo do Espírito Santo. Agora, depois de você receber o batismo do Espírito Santo, você tem a possibilidade de ser batizado no Espírito Santo. O que isso significa? É como se tivesse um rio ali, o nome desse rio fosse Espírito Santo e você fosse lá e mergulhasse nele. Quem se mergulha no rio chamado Espírito Santo é você. É você que busca, é você que ora, é você que se entrega, é você que se consagra, é você que vai. Ele já te batizou. Batismo do. Quando você aceita Jesus, ele já te selou. Agora, se você quer algo mais, é você que tem que mergulhar nele. E aí é batismo no Espírito Santo. Beleza? Continuando aqui, orientações sobre o cumprimento da promessa. No início dos livros de Atos, o autor narra que Jesus, depois de ter ressuscitado, apresentou-se aos apóstolos com muitas provas incontestáveis e falou a respeito do reino de Deus, determinando que não se ausentassem de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Jesus deu uma ordem e a obediência é sempre necessária para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas, como aconteceu com aqueles discípulos de Jesus. Então, gente, quer ser cheio do Espírito Santo? Primeira base de tudo, obediência. Toda a obra de Deus é feita embaixo de obediência, através de obediência e no caminho da obediência. Jesus deu uma ordem para os discípulos e eles obedeceram. Por isso, eles alcançaram a promessa. Tem muita gente que quer muita promessa de Deus, que quer receber de Deus alguma coisa,
mas não é obediente e infelizmente não vão receber. A obediência é a base de tudo. Um ponto importante, diz que Deus é Senhor do tempo. Ele cumpre com as suas promessas, ainda que alguns não creiam. E o tópico 3 vai falar o propósito da promessa. Para que Deus batizaria essas pessoas no Espírito Santo? Qual a finalidade? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer receber poder do Espírito Santo? Por que você quer ser poderoso, cheio de Deus? Qual é a finalidade? Você já parou para pensar nisso? O que move você a querer ser cheio desse Espírito Santo que é maravilhoso? Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua intenção? O que você quer? Por que você quer? Nós vamos ver no tópico 3. Aqui vai falar que é um poder para testemunhar. Jesus deixa claro com os seus discípulos que a virtude ou o poder do Espírito Santo que receberiam era para conceder poder para testemunhar. Sem poder, não há testemunho eficaz. Não podemos confundir poder divino com barulho ou movimentação. Nem sempre, cultos e pessoas barulhentas estão realmente cheias do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida de santidade, cujas ações glorificam o nome de Jesus. Em um julgamento, a testemunha só fala quando solicitada, embora compreendamos que devamos sim falar de Jesus Cristo sempre que tivermos a oportunidade. Uma vida de poder começa pelo testemunho mediante o comportamento. Temos como exemplo a mulher sunamita em relação a Eliseu. A mulher disse ao seu marido que sempre passava por ali, era um santo homem de Deus. Então, gente, na vida militar eu aprendi uma frase que eu levo até hoje, que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Hoje nós vemos muito movimento nas igrejas, mas o Espírito Santo está longe. As pessoas fazem barulho, sobem, pulam do banco, viram mortal, rolam no chão, caem, mas levantam da mesma forma. O Espírito Santo, ele não toma as pessoas de qualquer jeito. As pessoas, quando estão cheias do Espírito Santo, não perdem a sua consciência. Tem gente que fala assim, olha, eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então não é do Espírito Santo que você está cheio. O Espírito Santo, ele não é intruso. O Espírito Santo, ele é doce, ele é educado. Jesus próprio disse, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Ele não chega assim de qualquer jeito, não. O Espírito Santo é santo. E quem está cheio do Espírito Santo tem santidade. Quem está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. E Deus é justiça. Então quem está cheio do Espírito Santo é justo. Esse poder é dado para testemunhar. E a maior mensagem que eu posso pregar é aquela que eu não falo uma palavra. Eu prego de boca fechada, onde as pessoas observam a minha vida diante de Deus. Essa é a maior mensagem. Esse é o maior testemunho. Ponto 2 vai falar, alcançar todos os povos. Quando Jesus ordenou aos discípulos pregarem na Judéia, Samaria e até os fins da terra, ele estava mostrando como alcançar o mundo de forma simultânea e constante. Os crentes que foram dispersos pela perseguição, que se dera no primeiro século, espalharam mediante a pregação da palavra o evangelho até os confins da terra. Hoje não é diferente. Deus deseja que sejamos cheios do Espírito Santo para transformarmos ou transpormos as barreiras culturais. Independentemente de onde estivermos, alcançamos pessoas para Cristo. E isso não é uma tarefa apenas dos missionários, mas de todos os que fazem parte da Igreja de Cristo. Então, depois que a igreja foi cheia, o povo não saiu, não. Eles ficaram um pouco lá. Deus teve que mandar uma perseguição ferrenha para que o povo se dispersasse, criando assim a diáspora. O povo se dispersou. Muitos crentes morreram. Lê Hebreus capítulo 11, no final do capítulo, vai falar que eles enfrentaram a força do fogo, foram mortos ao fio da espada, foram pisoteados, foram cuspidos, cerrados ao meio, etc. Hoje, nós não sofremos essa perseguição tão ferrenha. E por isso que o povo se acomoda. Naquela época, não. O povo foi disperso por todas as regiões ali e o evangelho foi difundido. Então, perseverar em oração. Gente,
Deus queria que o povo perseverasse em oração. Nesse slide aqui, está mostrando a imagem do João Wesley. João Wesley, ele disse algo muito interessante sobre a oração. Eu gostaria que você frisasse isso e pensasse comigo. João Wesley diz assim: se você não orar pelo menos 4 horas, talvez você não rompa a barreira de bronze, a nuvem de bronze que está sobre você. Como que eu sei que eu rompi essa nuvem de bronze? Enquanto seus joelhos doerem, enquanto sua mente se distrair e sua voz se enfraquecer, você ainda não rompeu essa barreira de bronze. Tem uma história também de um herói da fé que ele orava durante horas e horas e horas, e um pastor, admirado disso, parou atrás da porta e ficou ouvindo por mais de 3 horas ele orar, e ele chorava, e ele não pedia nada para ele só pedia para as outras pessoas. De repente, quando ele percebe que o pastor estava observando ele atrás da porta, ele levanta o seu rosto banhado em lágrimas e diz assim: pastor, venha aqui orar comigo durante algumas horas para que Deus tenha misericórdia dessa cidade. E à noite ele pregou e uma grande parte da cidade se converteu. Oração. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos movidos a orar. Se você dobra o joelho para orar e você não vê logo a hora de levantar, ou de sair, ou do culto começar, ou de acabar a oração, porque você não aguenta ficar ali, para você a oração é um enfado. Você precisa mudar seus conceitos, você precisa quebrar essa nuvem de bronze que impede você de comunhão. Agora, quem ora de verdade, quem tem o hábito da oração, quem tem comunhão com Deus em oração, quando ele se deleita na oração, ele não tem vontade de sair, porque ele está diante do Deus que é maravilhoso. E um amigo meu, pastor Sérgio Fernandes, diz o seguinte, que a oração nada mais é do que um diálogo entre 2 pessoas que se amam. Você fala e Deus responde. Ponto importante, Jesus tinha avisado aos seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e poder para testemunhar por todo mundo. E concluindo aqui, a promessa do recebimento da virtude do Espírito foi firmada no Antigo Testamento e ratificada no Novo. Tal revestimento de poder não foi somente para as pessoas nos dias de Jesus, mas para todos os que creem até os dias de hoje. Deus deseja que recebamos essa virtude para sermos suas testemunhas até os confins da terra. Então, meus irmãos, estamos terminando aqui esse resumo básico, bem simples, bem didático, bem dinâmico, para você ter a sua mente aberta. Estude a lição, ore a Deus, busque a Deus em oração, tenha intimidade com Ele em oração. Use os slides que estarão aqui nessa aula, no decorrer dessa aula. Use os slides. Se você tem projetor na sua igreja, melhore a sua aula. Faça os seus alunos desejarem ouvir você assistir a sua aula. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Meu contato fica aqui. Qualquer coisa, é só me chamar. Se for assunto sobre o reino de Deus, eu estou à disposição de você. Que Deus abençoe.